Um jovem de longos cabelos brancos sentou-se no meio da floresta perto do rio e olhou para o reflexo da água. Ele mal riu maliciosamente e ficou satisfeito com o fato de que a apresentação começaria muito em breve. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo. Ele derramou o líquido verde da folha diretamente na água. Enquanto isso, outro jovem, com seus cabelos grossos e apertados presos em um rabo de cavalo alto, estava na borda da floresta e olhava para a montanha ao longe, perguntando-se se essa era realmente a mesma montanha de Kinglan. Ao lado do rapaz no chão estava um animal que parecia um grande pássaro branco, o satélite. No outro ombro do jovem estava o espírito do mentor, e o jovem perguntou à Venerável: seu destino está realmente ligado à escola imortal Kinglan? A Venerável respondeu que suas varinhas de condão não poderiam estar erradas. Os principais pontos de virada de seu destino acontecerão aqui. Em breve, a escola imortal Kinglan realizará uma cerimônia de recrutamento de alunos. Quando isso acontecer, o jovem entenderá tudo sozinho. O jovem respondeu que, nesse caso, ficaria ansioso por isso. Ele também percebeu que a água aqui parece limpa o suficiente para ser bebida. De repente, seu animal rosnou, e o rapaz perguntou a Sable o que estava acontecendo e o que havia acontecido. Um enorme grifo voou pelo céu e soltou suas patas com garras. Parece que havia algo errado com esse grifo. Merzik correu para o céu, e o cara não teve tempo de detê-lo. Em algum lugar na outra parte da floresta, uma jovem de cabelos cor-de-rosa ouviu esse grito. Era Liu Yinjin, a quarta discípula do Pico da Fênix. A garota estava se perguntando o que estava acontecendo ali e por que havia tanto grito. Recentemente, tudo estava bem com ele, mas depois de beber água, ele pareceu sair dos trilhos. A garota correu para o local de onde vinha o barulho, mas tropeçou e caiu no chão. A queda não foi das mais agradáveis. Atrás dela, um homem loiro apareceu de repente, abruptamente. Ele estava rindo do fato de que sua irmã mais nova, Mentor, estava finalmente em suas mãos. A garota se voltou para o aluno mais velho e ficou muito surpresa ao vê-lo em um lugar como aquele. O discípulo sênior disse à garota que ele já havia enlouquecido a fera espiritual dela. A área aqui é completamente deserta, então aqui estão apenas os dois e mais ninguém. E agora ela tem que ser esperta e deixar que seu irmão mentor lhe mostre seu amor. Uma morena apareceu do nada e gritou para que a loira soltasse imediatamente Liu Yinjin. Merzik ficou na frente do proprietário, protegendo-o, e o próprio rapaz disse à garota que tudo ficaria bem agora porque ele estava por perto. Olhando para o lado, o jovem viu que Merzik já havia dominado o grifo. Em seguida, ele se virou para o aluno sênior e disse que cometer tal maldade com seu próprio aluno é o cúmulo da repugnância. O moreno puxou sua espada e a apontou para o inimigo, mostrando assim que era hostil e que não deixaria esse truque escapar impune. O espírito do mestre que estava nas proximidades limpou a garganta como se quisesse lembrá-lo de sua presença e notou que a imoralidade desse jovem loiro não combinava nem um pouco com seu rosto. O discípulo concordou com essa opinião, porque para um homem nobre que vagueia pelo mundo, a carapaça corpórea não desempenha um papel especial. O jovem, o aluno sênior, ficou furioso com esses ataques e perguntou ameaçadoramente ao oponente quem ele pensava que era. Como ele ousa estragar sua diversão? Ele é o discípulo sênior do Pico da Fênix da escola Kinglan, mas deveria se identificar agora mesmo. O moreno disse que não precisava ter vergonha de seu nome e se apresentou como Li Shen. Ao ouvir esse nome, a loira parou de repente. Esse é realmente o mesmo Li Shen, que é o herdeiro do príncipe Baiquan do reino Ju. Li Shen respondeu que está tudo certo. Este é ele. No momento seguinte, o homem loiro riu alto e alegremente disse que, realmente, um cão sem teto, cuja família foi executada por todos e para quem a imperatriz emitiu um decreto de prisão, decidiu buscar seu patrocínio em sua escola. Esse cara deveria imediatamente se ajoelhar na frente dele e lamber seu sapato. E talvez então ele o deixe escapar de uma brincadeira recente e permita que ele varra o chão da escola como um aluno do círculo externo. E Shen sussurrou que tudo está fluindo. Tudo está mudando. A loira não ouviu realmente o que ele disse em voz baixa, então pediu para repetir mais alto. Yi Shen franziu suas grossas sobrancelhas negras e abriu seus olhos verdes. Ele disse ao oponente que não se atrevesse a intimidá-lo e se preparou para atacar. O espírito do mentor o encorajou a vencê-lo nessa direção, como descrito no início. Em sua vida anterior, o nome do rapaz era Lin Ziu. Ele era um estudante muito comum com um único hobby: ler romances da web. Enquanto lia uma novela antiga, The Supreme Lord with a Marriage protagonista in the title role,
Por algum motivo estranho, ele perdeu a consciência. O rapaz se lembrava de estar sentado no monitor e lendo um romance. Como ele a repreendeu por sua trama e tudo mais, essa novela foi muito clichê e exagerada. Então, quando o jovem perdeu a consciência, sua irmã mais nova tentou acordá-lo e perguntar o que havia acontecido, por que ele havia caído tão repentinamente. Quando acordou, o jovem se viu na novela O Senhor Supremo no corpo de um vilão com exatamente o mesmo nome, um estudante sênior do Pico da Fênix da escola Kingling, Lin Xia. O cara descobriu que tinha um certo sistema, o sistema de um vilão preguiçoso. O mesmo sistema informava que, se ele completasse com sucesso todas as cenas de Lin Xiu na trama, no final ele poderia ascender, tornando-se imortal, e depois disso poderia ganhar a capacidade de vagar pelo mundo. Adquirir essa habilidade significa que ele poderá voltar para seus parentes na Terra. Naturalmente, Lin Xiu não pode morrer agora. Nessa cena da história, o personagem principal apenas o feriu, e a quarta irmã, a mentora Lu Yinjin, verá sua verdadeira face. Ao mesmo tempo, se apaixonará por Yi Shen. O próprio Len claramente nutre ódio por Yi Shen. Após sua entrada na escola Kingling, ele se tornará um vilão exemplar e responsável que criará problemas para ele em todas as oportunidades. Repetidamente, ele será repreendido por ele, até que finalmente perderá sua posição e reputação. E, no final, ele cometerá suicídio por falta de esperança. Quando tudo isso acontecer e a tarefa do sistema for concluída, ele ascenderá e se tornará imortal. Era por isso que Lin Zi estava agora esperando humildemente que o protagonista Li Shen descarregasse toda a sua raiva e crueldade nele. No entanto, em algum momento, tudo deu completamente errado. Quando Yi Shen estava prestes a atacar, sua espada foi chutada por Liu Yinjin, o que foi muito inesperado e muito arriscado. A morena voou em direção a uma árvore e o atingiu com força. E Flint Xiu ficou com os olhos arregalados e não conseguia digerir o que acabará de acontecer. A garota se virou para ele e perguntou com preocupação se ele estava bem. Foi tudo culpa daquela aberração que apareceu do nada e arruinou o momento deles. Em seguida, a moça sorriu de forma coquete, bateu os cílios e perguntou o que eles tinham feito antes de serem interrompidos. Lin Xiu não entendeu o que estava acontecendo. Afinal, de acordo com a trama, tudo deveria estar completamente errado. O jovem começou a ligar convulsivamente para o sistema e disse que sua irmã, mentora, havia saído do cenário da trama. Enquanto isso, a garota franziu a testa e deu uma olhada na direção da morena. Antes de mais nada, ela tinha que matar aquele bastardo sem tato que os havia interrompido. Lin Xiu fingiu que havia algo errado com seus ouvidos. Então ele disse à garota para repetir o que ela disse novamente. A garota pegou sua espada e disse que aquele vil idiota ousou tocar o irmão do mentor. Então, é claro, ela deveria acabar com ele imediatamente. E então Lin Xiu percebeu que Liu Yinjin estava realmente indo matar a morena. A garota do harém do personagem principal quer matar o personagem principal. Tudo deu errado na trama, mas quando eles viraram a cabeça na direção onde Li Shen deveria estar, perceberam que ele não estava mais lá. E Yi Shen foi carregado por Merzik em suas patas. O espírito do mentor disse que houve algumas mudanças em seus bastões de mecanismo celestial, e algo grande aconteceu. Enquanto isso, Lin Xiu estava tentando ligar urgentemente para o sistema para que ele explicasse imediatamente por que a personagem feminina estava fora de serviço. O sistema informou ao rapaz que o sistema estava sendo atualizado, portanto, ele poderia ligar para ela mais tarde. A loira jurou. Afinal de contas, essa atualização chegou na hora certa. Então, o jovem virou lentamente a cabeça para trás e viu Liu Yinjin, que se inclinou na direção dele e estendeu as mãos. Ela realmente queria continuar de onde pararam, mas Lin inventou uma desculpa. Disse que parecia que choveria muito em breve e que não havia tirado as roupas, por isso precisava correr com urgência. E ele correu, com todas as minhas pernas. De qualquer forma, o cara já havia dublado todas as suas falas nessa cena há muito tempo, e o próprio sistema não lhe disse que ele havia se desviado da trama principal. Se ele permanecer aqui, mesmo que por pouco tempo, é possível que a narrativa volte a piorar. Portanto, é hora de ele sair dali com urgência. A garota ficou observando-o fugir e percebeu que Mirzaka havia perdido completamente o controle. Sim, Anti-Shen e o irmão mentor mais velho. Todos esses eventos realmente aconteceram em um único momento. Isso significa que essas lembranças realmente se tornaram verdadeiras. Lin Xiu estava deitado no chão, sangrando. Ele levantou as pálpebras pesadas e viu à sua frente várias garotas cujos corpos estavam completamente encharcados de sangue fresco. Ele nunca pensou que morreria nos braços delas. De repente, o homem loiro se levantou bruscamente da cama,
respirando pesadamente ao mesmo tempo. Foi muito estranho, mas um sonho muito realista. Não pode ser. As circunstâncias de sua morte foram há muito tempo bem descritas no enredo pelo autor. O nome do jovem é Lin Zio, e ele se mudou para um romance de harém chamado Senhor Supremo. Ele tem o status de aluno sênior do Pico da Fênix da escola Kingly. Ele também tem 3 irmãs mais novas, mentores e uma bela professora. Todas elas fazem parte do harém do personagem principal, mas, infelizmente, ele não faz. O personagem principal é Yi Shen, o escolhido do céu com um destino incomum. O próprio Lin Zio é um vilão vulgar, mesquinho e preguiçoso que está totalmente concentrado em fazer vários truques sujos e provocar o personagem principal, além de criar problemas para ele. Um vilão que, fracassando após fracassar, finalmente arruinará sua reputação, perderá seu cargo e cometerá suicídio. Mas nada disso importa muito. O importante é que ele tem um sistema. Se o loiro não deixar a imagem de seu personagem e concluir com êxito as cenas de sua trama, ele poderá ascender, ganhar a imortalidade e retornar como seu próprio mundo. Ontem, agindo de acordo com o enredo do romance, o jovem chegou ao local com antecedência e despejou veneno no rio, o que fará com que a besta espiritual da quarta irmã mentora caia na loucura. Enquanto ele, aproveitando a oportunidade, começará a fazer obscenidades com ela, até que, no momento crucial, o protagonista aparecerá e a salvará. Lin Zio não podia sequer imaginar que, com uma de suas ações, a irmã mentor destruiria completamente a narrativa da trama. Obviamente, ele fez tudo de acordo com o enredo do romance. Então por que a quarta irmã mentor de repente se voltou contra o personagem principal? E ainda, o sistema ficou em silêncio e não deu nenhuma resposta às perguntas do rapaz. De repente, houve uma batida forte no quarto da loira, e era o Aizen, um discípulo do Pico da Fênix. Hoje era o dia do relatório para o mestre sobre o desempenho de seus deveres. Portanto, ele deveria se levantar cedo. Um discípulo júnior chegou para ajudá-lo a se lavar. Esse garoto era realmente o capanga de Lin Zio. Ele é um personagem substituído por um plano que é pior do que o próprio vilão, cujo destino é ser um garoto chicoteado. O garoto disse ao seu mentor que ele estava ótimo, como sempre. Lin Zio achou que era uma pena que o dono de um rosto como o dele estivesse condenado ao destino de um vilão e de carne fofa. O pico em que o mestre mora fica bem longe, mas para ele isso não é um obstáculo. O loiro se virou para seu assistente e disse que não podia ir mais longe. O rapaz lhe entregou a espada e pediu que ele pisasse com cuidado. Quando desejou ao mestre um bom caminho, o loiro pulou de clareira em um salto para chegar onde precisava. Ele percebeu que o sistema de lixo estava em greve, mas, mesmo assim, não deveria se desviar da trama, por algum motivo desconhecido. A quarta irmã mentora deixou a imagem de sua personagem. Tal coisa nunca deveria acontecer com o resto dos heróis. De repente, alguém atrás do jovem disse que era uma pena que ele não fosse capaz de manejar uma espada, mesmo sendo um estudante da escola. Os alunos que entram para a escola são capazes de fazer isso. E ele não é apenas um veterano, ele não procura se desenvolver de forma alguma. Ele também gastou as economias da escola na construção de um teleférico. É uma vergonha e uma desgraça. Os alunos da Phoenix Peak, Gogo, Yushan e Injin foram até ele. Todos eles disseram que esse dinheiro poderia ter sido gasto na compra de carne vermelha de peru para Merzik, na qual a própria Liu Yinjin colou, ou na compra de uma cópia manuscrita das anotações do Guru Yuan. Lin Zio olhou para eles e percebeu com alegria que tudo era maravilhoso. Tudo permaneceu igual. O caráter de sua irmã mentora não foi quebrado, o que foi maravilhoso. Além disso, o caráter de Liu Yinjin voltou ao normal. Lin fez uma cara impassível e respondeu às meninas que, de acordo com as regras estabelecidas, o aluno sênior está encarregado de todas as questões financeiras do grupo e ele gastará o dinheiro onde quiser. Mas se elas ainda estiverem dispostas a discutir essa questão em um ambiente mais íntimo, à noite, em seu quarto, então ele pode considerar a possibilidade de alocar mais fundos para elas. Ku Ryuzon se apresentou e disse que a razão pela qual ele podia se dar ao luxo de tal insolência era unicamente o fato de o mestre ter ficado preso por muitos anos. E quando ela sair do isolamento, ele certamente colherá o que plantou. As meninas voaram, sem se esquecer de fazer caretas para a última, e a loira relaxou com um suspiro. Era uma típica manhã de vilão. Até agora tudo estava bem. Mais tarde, no Vale das Mil Flores, 3 alunas e Lin Zio estavam perto de um lago e de uma rocha e cumprimentaram o mestre. Lin já havia começado a fazer o relatório, mas Ku Ryuzon o interrompeu com sua voz incrivelmente alta e contou tudo na hora. Nos últimos 3 anos em que o mestre permaneceu em reclusão na escola, tudo estava indo bem,
com exceção de um indivíduo que batia nas orelhas todos os dias. Todos os outros alunos treinaram conscientemente e obtiveram sucesso na têmpera. Além disso, um aluno concluiu com sucesso o desenvolvimento do cânone da espada do governante altivo. E na têmpera, ela conseguiu obter o estágio inicial do estágio prematuro. Portanto, ela está esperando ansiosamente pelo dia em que o mestre sairá da persiana e a honrará com instruções. O restante das meninas também relatou seu progresso e alcançou Lin Xiu. O rapaz cruzou as mãos à sua frente, fez uma reverência e disse que, como disse a irmã mentora de Gil, sob a orientação e o acompanhamento do discípulo do mestre, ou seja, sob a orientação dele, as coisas continuaram como sempre, sem nenhuma dobra. Ele sente muita falta do mestre e está ansioso pelo fim de seu tremor, e quanto ao sucesso em sua têmpera, ele fez o melhor que pôde e não conseguiu regredir, de modo que ainda está sendo bem-sucedido no estágio inicial de construção das bases. A garota ao lado dele ignorou tudo isso e relatou ao mestre sobre outro caso. O fato é que a cerimônia de recrutamento de alunos, que ocorre a cada 5 anos, será aberta nos próximos dias. E a questão é extremamente importante porque a escola de esgrima instruiu a transmitir uma mensagem ao mestre para garantir o desenvolvimento da escola. Eles esperam que o mestre saia do isolamento o mais rápido possível e selecione pessoas adequadas entre os candidatos para o cargo de aluno pessoal. O número de inscrições que chegaram ao Pico da Fênix foi de apenas 281. Um dos candidatos acabou sendo uma pessoa bastante incomum, Yi Shen. Ele é o filho mais velho da esposa principal de Qin Tian, o príncipe da província. Esse jovem tem um talento extraordinário e já conseguiu abalar todo o reino em seu tempo, tanto que causou medo na própria imperatriz. Já faz 10 anos que o Pico da Fênix não aceita novos discípulos, e se essa pessoa conseguir passar nos testes e entrar na linhagem sanguínea do Pico da Fênix, ela poderá compensar a incômoda ausência de um discípulo que não é capaz de realizar tarefas importantes com responsabilidade. Lin pensou que era bastante exaustivo. Enquanto isso, o sistema apareceu de repente e anunciou que a atualização havia sido concluída. A loira ficou muito feliz com isso e exigiu que ela contasse como a cena da trama estava se desenvolvendo no momento. O sistema informou que a cena estava indo bem. Parece que os eventos de ontem acabaram sendo apenas um pequeno mal-entendido. Quando o personagem principal subir as montanhas, o movimento em direção ao seu final mortal estará em pleno andamento e, assim que a tarefa for concluída, ele poderá voltar imediatamente para casa e para seus entes queridos. Durante todo esse tempo, Lu estava olhando para ele com um olhar estranho. Nas lembranças de Dão, a garota agradeceu a Yi Shen por tê-la salvado das mãos de Lin Xiu, porque, se não fosse por ele, o irmão mentor mais velho teria executado seus planos vis. Lin estava deitado no chão e tentou inserir suas poucas palavras para convencê-lo a se afastar desse homem o máximo possível. Mas a garota se virou bruscamente para ele e disse que, se ele os machucasse novamente, que não reclamasse depois. O personagem principal respondeu que, não importava o que ele fizesse, seus esforços seriam inúteis. A garota se voltou para o moreno e, com olhos arregalados, perguntou-lhe se ela era a pessoa que ele amava mais do que a vida. Yi Shen respondeu que, é claro, ele a amava, mas também amava todas as outras garotas de seu harém. Depois veio a realidade cruel. Havia devastação por toda parte, fogo, e o monstro pediu a Yi Shen que o entregasse. A menina estava sentada no chão e chorando. Ela se perguntava por que seu irmão a havia enganado tanto. Tudo não passava de uma mentira. Voltando ao presente, Yadu Yinjin percebeu que, há 2 dias, ela havia encontrado fragmentos de lembranças difíceis de explicar. E ontem, Yi Shen realmente apareceu exatamente como previsto naquelas lembranças. Ela tem uma premonição de que essas lembranças não apenas falam sobre o futuro, mas também alertam. A garota não entende como pôde se apaixonar por um canalha como ele. Como chegou ao ponto em que a escola foi completamente destruída. E o que, no final, seu irmão mentor, que ela sempre considerou um canalha, fez. Liu Yinjin é obrigada a lidar com tudo isso imediatamente. Um grupo inteiro de pessoas se aglomerou sobre o animal espiritual branco. Um deles jogou uma pá no pobre animal, perguntando se ele havia comido todas as melancias. Realmente havia uma devastação completa por toda parte. Há melancias estragadas por toda parte. Graças ao artefato que o venerável imortal da escola Qinglin deu a todos eles, Shi também conseguiu pegá-lo. As pessoas achavam que era necessário pulverizar essa criatura. Sim,
o mais rápido possível. Gazebo com vista para a linda vegetação. O mesmo homem com uma forquilha veio até ele, cumprimentou o imortal e disse que eles haviam capturado uma criatura maligna, mas que as melancias ainda estavam muito arrependidas. Lin Zio perguntou a esse camponês se as melancias estavam bem maduras. Quando o homem respondeu positivamente, o homem loiro disse que, nesse caso, ele tomaria seu campo de melancias sob sua proteção. O homem agradeceu ao venerável imortal com uma reverência baixa. Enquanto isso, um animal branco se aproximou do homem, mas ele o afastou com o pé. Afinal de contas, ele ainda não pagou ao seu mestre por ter arruinado uma coisa para ele. Foi uma sorte que esse animal tenha caído em suas mãos. Portanto, Lin terá tempo para se divertir com ele. E como ele era atraído por melancias, então que coma muitas. De repente, apareceu por trás e ordenou que a loira parasse. Ao saber que era ele, o homem imediatamente ordenou que sua zibelina fosse liberada. Lin Zio riu maliciosamente. Finalmente, o personagem principal está de volta. Se ele tivesse se atrasado, seu animal de estimação espiritual teria comido uma melancia inteira. Será que o autor desse romance ficou louco? Desde quando alimentar uma melancia é uma punição? De repente, os fazendeiros perceberam que o gado que comia muitas melancias pertencia ao homem que acabará de chegar. Se o venerável imortal não tivesse intervindo, ela teria comido todas as melancias do campo deles. Portanto, os homens exigem uma indenização. E Shen ficou desanimado com o fato de que uma compensação estava sendo exigida dele. Tudo o que ele viu foi como eles amarraram sua zibelina e o humilharam, forçando-o a comer alimentos de baixa qualidade. E ele é, a propósito, uma besta sagrada no estágio de estabelecer as fundações, nas quais o sangue das bestas divinas da antiguidade flui, e os plebeus não são dignos nem mesmo de tocá-lo. O homem loiro perguntou se ele havia se esquecido de quem era. Afinal de contas, ele é o discípulo sênior da linhagem sanguínea do Pico da Fênix da escola Qingli. Então, como ele tem o direito de abrir a boca em sua presença? Se ele ainda espera se juntar a Qingli e obter patrocínio dela, então a loira está esperando por uma compensação moral e desculpas sinceras dele. Tirando sua espada de trás das costas, Yi Shen respondeu que não se importava absolutamente com quem ele era. Mesmo que ele fosse algum tipo de rei dos céus, a zombaria de seu animal de estimação espiritual ainda não ficaria sem resposta. A morena atacou Lin Zio e tudo ficou muito empoeirado e barulhento. Em uma palavra, uma bagunça completa. Mas então a loira se levantou e fugiu, sabendo que Yi Shen ainda responderia por tudo. Quando a loira se afastou, ele percebeu que tudo havia corrido muito bem e sem problemas. A distância até o final mortal foi reduzida em mais um passo. De repente, o sistema informou que o cara recebeu uma recompensa aleatória. Ling não conseguia entender do que se tratava. Não foi dito que depois de levar seu personagem ao final da trama, ele receberia imediatamente uma recompensa mortal, ascensão e se tornaria imortal? Por quê? Então, também há recompensas ao longo do caminho. Um jovem exigiu uma explicação do sistema, e ela lhe disse que esse sistema é um derivado do tão celestial deste mundo. Essa é uma excelente criação com um rico conteúdo interno, além de muitas funções ocultas que o surpreenderão agradavelmente. O cara percebeu que essa não era a resposta para sua pergunta. Embora, aparentemente, a cena da trama tenha terminado e nenhum problema tenha surgido. Enquanto isso, o espírito do mestre apareceu perto de Yi Shen, que percebeu que o rapaz era bastante impulsivo. Ele também notou que a pessoa que acabará de fugir dele tinha uma posição bastante elevada na escola Qingli. Ao insultá-lo, provavelmente a morena complicou sua tarefa de passar nos testes de amanhã. O rapaz respondeu ao venerável Shi que o conhecia. Talvez ele tivesse perdido sua posição nobre, mas nunca toleraria humilhação, como fazem aqueles plebeus insignificantes. O mestre Shi notou que havia um espírito semelhante ao desse rapaz, e mesmo em uma idade tão jovem, parece que ele não cometeu um erro ao escolhê-lo. De repente, um homem da fazenda apareceu e chamou desajeitadamente o jovem guerreiro. Começou a sussurrar que tudo o que aconteceu foi um completo mal-entendido, portanto, que ele demonstrasse generosidade. Mas então ele foi derrubado com apenas um golpe de cada mão. Ele próprio não é um santo. Levou uma vida selvagem sem convenções, mas, acima de tudo, odeia quando seus amigos e familiares são prejudicados. As pessoas da fazenda se curvaram diante do homem e começaram a implorar com lágrimas que ele as perdoasse. A morena disse que eles não precisavam ter medo dele,
porque ele distingue claramente entre o bem e o mal e nunca mata pessoas inocentes. Enquanto isso, Liu Yinjin estava parada na esquina e escutava a conversa entre Yi Shen e os trabalhadores da fazenda. A garota de cabelos cor-de-rosa achou tudo isso muito nojento, porque esse cara acabou se tornando um tipo de hipócrita. Então, seu animal de estimação pode estragar a colheita de outra pessoa, e as pessoas não podem mostrar seu descontentamento com isso. Que lembranças ela viu nele? Comparado a esse cara, até mesmo um irmão mais velho mentor é melhor. O que diabos é melhor? Ele expôs seu título de discípulo sênior do Pico da Fênix e depois permitiu que o excêntrico o tratasse assim. É uma pena. Além disso, ele fugiu e forçou um tio inocente a sofrer bullying, de modo que a garota decidiu que definitivamente precisava descobrir o que aconteceu com aquele tio, e talvez até mesmo ajudá-lo. No entanto, quando chegou ao local, Liu Yinjin parou abruptamente na esquina, pois viu como Lin Ziu se desculpou com o homem e lhe ofereceu um elixir como pedido de desculpas. Liu Yinjin percebeu que o irmão mentor estava ficando cada vez mais difícil de entender a cada dia. Como ele realmente é. Não importa o que aconteça, ela nunca deve deixar Yi Shen entrar na escola Qingling. Os testes de admissão serão realizados amanhã e a irmã mentora Gogo parece ter grandes esperanças nele. Como ela pode mudar tudo para que não seja notado? Uma enorme escadaria, ao que parece, como se tivesse 1000 degraus, levava ao céu e, por trás das nuvens, não se via nem mesmo seu final. Os alunos olharam para ela, imaginando mentalmente que tipo de dificuldades aguardava. A irmã mentora Gil disse a eles que, se não conseguissem passar nem mesmo em um teste tão simples, seria melhor voltarem para casa imediatamente. É porque a escola Qingling não aceita lixo. Um dos rapazes que estava chegando não entendia que tipo de garota estava na frente dele e quem ela era em geral. Um jovem que estava por perto ficou surpreso por não saber quem ela era. Afinal de contas, ela é a segunda discípula do Pico da Fênix. Ela é a discípula pessoal dessa pessoa e a única descendente do tipo mais forte de cultivadores. Yi Shen se aproximou da multidão e disse que tudo havia sido dito corretamente. Se eles já estavam com medo logo na primeira tarefa, então não deveriam ter vindo aqui e se desonrado na frente de todos. Os demais não ficaram satisfeitos com o chefe, mas alguns ainda o reconheceram como Yi Shen, o herdeiro do príncipe. Enquanto isso, Yi Shen se curvou diante da garota e disse que tinha ouvido falar muito sobre ela. Gil ficou em silêncio por um tempo e depois respondeu brevemente que era recíproco. Afinal de contas, o venerável X estava certo. A escola Qingling é realmente o lugar ao qual seu destino está ligado. O mestre percebeu que, aparentemente, a primavera havia chegado ao coração do rapaz. O rapaz respondeu que só queria que ele e a garota aprimorassem a esgrima e ajudassem um ao outro a crescer. A morena também ouviu que a irmã mais velha, a mentora, tem um conhecimento muito profundo da arte da espada. Ele tem problemas nessa área. Portanto, o rapaz gostaria de pedir instruções à mestra. Enquanto isso, Lin Ziu saiu, cruzando os braços sobre o peito. Ele informou preguiçosamente a morena que o exame ainda não havia começado e que já estava bajulando o examinador. Do que se trata tudo isso? O garoto respondeu que, apesar de ter encontrado sua irmã, a mentora Gou, pela primeira vez, ele tinha a sensação de que a conhecia há muitos anos. É por isso que ele queria conversar com ela sobre técnicas de esgrima. Isso é tudo. Ling notou claramente que não havia um único cultivador em lugar algum. Quem ele pensa que se acha que é possível discutir esgrima com sua irmã mais nova, a mentora? O que ele realmente está tentando alcançar? Será que ele realmente vai subornar o examinador? Yi Shen respondeu que a irmã sênior superior Gou lhe disse que a escola Qingling não aceita lixo, mas parece que há exceções aqui. O cara estava se perguntando se havia pessoas que entraram na escola de imortais usando métodos sujos. De algum lugar ao lado, ouviu-se uma exclamação do garoto assistente, que defendeu seu irmão mais velho, o mentor, e prometeu que lhe arrancaria todos os dentes por tê-lo insultado. Quem é ele, afinal? Esse cara, o irmão mentor, detém o maior recorde na escada da ascensão. Apesar do fato de Lin Ziu ter o recorde mais alto, resultado de um grande mal-entendido, ele ainda não se importa muito com isso. Afinal de contas, esse é um ótimo motivo para uma loira se exibir. À primeira vista, parece que não há nada de extraordinário na força de uma loira. Afinal de contas, ele está apenas lançando as bases. Yi Shen respondeu que então ele realmente se perguntava como havia passado nos testes. A loira perguntou se era realmente tão difícil para ele simplesmente subir as escadas. Em seguida, a irmã, mentora de Gou, deu sua voz. Ela disse em tom severo que os exames na Qingling School são sempre realizados de forma justa. De forma aberta e imparcial,
A morena imediatamente pediu desculpas à garota por ter cometido um deslize. O espírito do mestre disse ao seu discípulo que ele estava exagerando em tudo. É óbvio que Lin Xiao não o amava inicialmente. Então qual é a necessidade de provocá-lo todas as vezes? A morena respondeu que não importava quais truques a loira usasse, eles definitivamente alcançariam a vitória, contando apenas com sua própria força. Li Shen estava determinado a quebrar o recorde de Lin Xiao. Um pouco mais tarde, a irmã mentora Gogo começou a contar as regras. Os indivíduos são proibidos de usar armas e artefatos. Eles podem subir as escadas contando apenas com sua força e energia espirituais. A escada de ascensão é equipada com uma formação de controle que detectará qualquer violação das regras. Os infratores serão permanentemente desqualificados e privados do direito de ingressar na escola. As primeiras pessoas que alcançarem os degraus dourados poderão participar da cerimônia de recrutamento de alunos. Os que já passaram também podem continuar a subir para estabelecer um novo recorde. Quanto mais alto eles subirem na escada de escalada, mais forte será a pressão. Ao romper com a força, eles podem danificar sua raiz espiritual. Portanto, todos eles precisam avaliar sua força de forma muito objetiva, e que vença o mais forte. Assim que o sinal soar, todos os jovens se levantaram de seus assentos e correram para as escadas. Quanto mais subiam, menos pessoas restavam. Alguém estava exausto quase no início. A pressão estava ficando cada vez mais forte, mas eles entendiam que não podiam simplesmente desistir. É claro que Ishin estava correndo à frente de todos. Os caras que ficaram para trás não conseguiam descobrir que tipo de monstro ele era. Como ele não estava cansado e corria a toda velocidade, o próprio garoto percebeu que uma pressão espiritual tão insignificante era algo completamente insignificante para ele. Ele não apenas atravessará os degraus verdes, mas também caminhará com os pés chamados Lin Xiao, muito provavelmente. Depois disso, a irmã mentora Gogo finalmente sentirá simpatia por ele. Enquanto isso, a loira estava pensando que, no enredo original, o vilão Lin Xiao tinha inveja do talento de Ishin, portanto, propositalmente colocou obstáculos em seu caminho para o último teste. Mas o escolhido do destino, Yi Shen, destruiu seu plano insidioso com sua força indomável e também quebrou o recorde anterior na escada de escalada e até mostrou audácia, deixando a marca de sua mão na parede de pedra da escola. Desde então, ele se tornou amplamente conhecido. Chegou a hora. É hora de agir. Enquanto isso, os finalistas já estavam prontos. De repente, o cara que estava correndo à frente de Yi Shen caiu da escada. A morena ficou furiosa com isso, enquanto Lin Xiao fingia na frente de sua irmã, mentora, de que ele estava completamente fora do negócio. A irmã Gogo disse que os testes da escola devem ser realizados de forma justa, e a interferência gratuita afetará a honra da escola. Portanto, ela presumirá que não viu nada neste momento, mas não haverá uma segunda vez como essa. O loiro acenou para ela e disse que sua mão estava apenas coçando. E foi só isso. Enquanto isso, o próprio cara percebeu que só restava um truque sujo, que o vilão Lin Xiao cometeria. Jogando a pedra uma segunda vez, Yi Shen a mandará de volta, acertando-o em cheio no rosto. Gogo Yushan, incapaz de suportar isso, denunciará suas travessuras mesquinhas. O espírito de mestre disse à morena para não se distrair e ficar pronta, porque a loira vai jogar a pedra novamente. Yi Shen disse a ele para não se preocupar, porque ele é capaz de lidar com os truques do lixo de terceira categoria ao estabelecer a fundação. De repente, a loira gritou que belezas sem roupas estavam flutuando no céu, e Yi Shen se distraiu com sua voz. Naquele momento, Lin Xiao jogou uma pedra, mas o garoto estava preparado para ela. Então a pegou com uma mão e sorriu. Esses são truques de criança. Lin Miao já estava pronto para que a pedra fosse devolvida a ele, mas o jovem de repente caiu da escada e Lin gritou que tudo era completamente diferente do que estava no romance. Esse é o escolhido do destino? Lu Yixin estava de pé no meio da multidão, observando e se escondendo sob um capuz. Parece que ela percebeu que algo estava errado nesse caso. Alguém da multidão abaixo disse que Yixin havia deixado muitos para trás e que ele realmente tinha uma força extraordinária, mas não está claro porque a segunda pessoa caiu de repente de uma altura. Aparentemente, eu me empolguei demais. A alegria excessiva se transforma em consequências tristes. De pé nas proximidades, Lu Yixin percebeu que tudo estava realmente se desenrolando de acordo com as memórias do Tão Celestial. O irmão mentor falhou em suas tentativas de deter Yi Shen, antes que o irmão mentor jogasse uma pedra mais uma vez. E isso será revelado. Ela deve definitivamente intervir nesse processo. Lin Xiao teve que jogar a última pedra no caminho para a morena, que tinha um camaleão sob seus pés,
uma besta demoníaca do estágio de conclusão do Elixir. Ele é capaz de esconder perfeitamente sua presença e aura, além de mudar de cor, sentindo perigo. A morena de cabelo rosa disse que no dia anterior havia deixado o camaleão na escada de escalada, e tudo por causa de um momento. No segundo seguinte, a língua do camaleão envolveu a perna de cada galinha e ele caiu da escada. Enquanto Lin Xiao lamentava o ocorrido, Lu Yixin se alegrava com sua pequena vitória. Enquanto o cara estava caindo, ele não conseguia acreditar que tinha tropeçado. Ele era o herdeiro do príncipe. Então a morena decidiu agir de forma um pouco diferente. Ele simplesmente passou por cima de suas cabeças. Ele empurrou e agarrou os outros participantes pelas pernas e braços e correu para frente, enquanto os outros estavam indignados com sua insolência. Eles gritaram que ele havia quebrado as regras. E então Yi Shen perguntou furiosamente qual delas ele havia quebrado. A irmã Gogo tomou uma decisão. Não houve violação. E a morena sorriu. Acontece que o mundo é impiedoso com aqueles que não pensam em seu próprio bem. O número de pessoas que podem se safar nessa escada é muito limitado. Em vez de atacar os outros, é melhor se preocupar com você mesmo. Assim, Yi Shen chegou em primeiro lugar e majestosamente subiu nos degraus como vencedor. No entanto, um corredor ainda correu e empurrou a morena para longe, para que ela não ficasse em seu caminho. O mais importante era que era realmente possível chegar entre os 100 primeiros. O homem loiro olhou para tudo isso e pensou que uma verdadeira loucura estava acontecendo nas escadas, o que deveria ser esperado de um romance antigo. A demonstração do princípio de que o forte devora o fraco foi feita com estrondo. O garoto Lin Xiao ficou atrás do próprio homem loiro e xingou aquele Yu Shen humilde e nojento. Eles estão realmente falando sério sobre aceitar essa pessoa na escola? Lin Xiao respondeu que a formação de controle não o empurrou para fora. E isso prova mais uma vez que ele não violou as regras. Apesar do fato de o curso dos eventos ter se desviado ligeiramente do cânone, o resultado final permaneceu inalterado. Yi Shen passou no teste. Resta apenas ver como ele quebrará o recorde da loira. Liu Yixin estava por perto e percebeu, pela conversa deles, que esse Lin Xiao era realmente um canalha. Graças a seus esforços, os testes se transformaram em um caos completo. Não há realmente nenhuma maneira de detê-lo? Enquanto isso, Yi Shen estava subindo cada vez mais alto a cada andar. Ele estava indo a pé até o nome de Lin Xiao. O garoto assistente notou, chocado, que Yi Shen havia ultrapassado o recorde pessoal de Lin Xiao. No entanto, no momento seguinte, a morena foi atingida em cheio no peito. Liu Yin não conseguia entender o que havia acontecido porque ela não tinha feito nada. O homem loiro começou a virar a cabeça com uma raiva sem precedentes. Quem fez isso? A irmã mentora Gogo Yuzon respondeu à pergunta dele com sarcasmo. Ficou claro que ela impediu o rapaz de subir mais porque ele não era digno de entrar na escola. Gogo viu que tudo estava pegando fogo, mas não entendeu o que era. Será que todas essas lembranças pertenciam a ela? Ela voltou à realidade e repetiu que Yi Shen não era digno de entrar para a escola. Uma pessoa que despreza a moralidade e a disciplina não deveria entrar inicialmente. Lin percebeu que suas palavras faziam sentido, mas ele ficou surpreso com a opinião dela. Ela não deveria ajudá-lo? Enquanto isso, a loira estava pensando que, se essas memórias fossem verdadeiras, ela não poderia deixar essa pessoa se juntar a eles de forma alguma. Enquanto isso, o espírito do mestre Shi estava encorajando Yi Shen, que estava se segurando com todas as suas forças. Ele não pode desistir. Alguém agarrou o garoto pela perna e o arrastou para baixo. E enquanto estava caindo, ele pensou, será que ele realmente vai fracassar de novo? Sua vingança ainda não foi cumprida e ele ainda não tomou o destino em suas próprias mãos. Mas ele não desistirá por nada. Sua vida não deveria ser assim. O jovem começou a flutuar no ar em um brilho verde e depois voltou para as escadas. Tudo graças ao espírito do mestre Shi. Ele ainda poderá usar suas habilidades para ajudar o cara, mas apenas uma vez, porque em outro momento a formação perceberá tudo. O cara é o escolhido do destino. Logicamente, o que aconteceu hoje não deveria ter acontecido. Talvez eles devessem se retirar para que o mestre resolvesse a situação com a ajuda de um elenco. Mas Yi Shen estava determinado a entrar nessa escola. Não importava o que acontecesse. A derrota é simplesmente inaceitável para ele. Os sucessos e fracassos de Yi Shen dependem diretamente do venerável Shi. Portanto, ele deve definitivamente ajudá-lo. Ele respondeu que ajudaria, mas que o cara não deveria perder o momento. Enquanto isso, a irmã mentora Gogo tinha um olhar e uma postura estranhos. A loira não conseguia entender o que ela estava fazendo. Como a trama pode seguir em frente se o personagem principal for derrotado? Yi Shen deve passar no teste. Não importa o que aconteça. E não importa o que aconteça,
Lin Xiou tem que intervir. No segundo seguinte, Lin se aproximou da irmã mentora Gogo e a abraçou. A garota ficou paralisada por alguns instantes e perguntou o que ele estava fazendo. O próprio homem também estava nervoso. Ele não esperava tais ações de si mesmo. Ele a pegou e a abraçou sem hesitar. Como posso explicar isso? Uma parte do rapaz pensou que poderia dizer que gostava dela e sugerir um namoro. Ele diz que um homem não deve se comportar como uma prateleira. A outra parte diz que há um vento muito forte aqui e que é necessário aquecer a garota. Mas ela é como sua irmã mais nova, e Lin a viu crescer. Yujin precisa parar, porque todos estão assistindo. A multidão ficou espantada com o fato de esses dois estarem se abraçando na frente de todos. Eles estão realmente em um relacionamento assim? Exibem tudo quando estão sendo julgados. Sim, eles só precisam ser executados e pronto. A irmã Gogo corou de vergonha e raiva e, em seguida, bateu nas costas do cara. Ele está realmente falando sério sobre tudo isso? O rapaz disse que ela não precisava fazer isso, que deveria deixar tudo com ele. A garota se perguntou se o irmão mentor estava com medo de que seu ato fosse revelado. Será que ele fez isso para proteger a reputação dela? Enquanto isso, o cara achava que se opor ao protagonista era sua tarefa, então não o deixaria tentar arruinar tudo para ele. De repente, alguém na multidão gritou que Yi Shen havia quebrado o recorde de Lin Xiou. Como ele foi capaz de se fortalecer e acelerar tanto? A garota percebeu que tudo aconteceu de acordo com as memórias do Tão Celestial e foi capaz de se fortalecer e também bater o recorde de seu irmão mentor. Sem dúvida, ele tem um trunfo na manga. Parece que não será tão fácil lidar com ele. Enquanto isso, Lin Xiou estava maravilhada com o personagem principal. Apesar de um curso tão duro de evento, o resultado permaneceu sem mudanças significativas. Resta esperar que tudo corra bem na cerimônia e que não haja novos problemas. Yi Shen, espancado, gritou para o loiro para ter certeza de que, por todas as humilhações de hoje, ele lhe pagaria 1000 vezes mais. Escola Qingling, salão principal. O professor, que não estava realmente no salão, mas apenas sentia sua presença, perguntou à irmã Guil como foi o primeiro teste. A mulher de cabelos claros relatou que 365 participantes fizeram parte dos testes da escada da ascensão em geral. Entre eles, foram selecionados os 100 melhores. Além disso, durante o teste, 100 pessoas ficaram gravemente feridas e mais de 50 participantes violaram as regras durante as batalhas entre si e foram retirados da competição. O professor observou que nunca havia acontecido no passado que tantas pessoas se machucassem e violassem as regras. O que aconteceu nesse exame? A garota respondeu que a ocorrência de tal situação está relacionada a um participante, Yi Shen. O professor não esperava que Yi Shen, da casa principesca, também decidisse tentar entrar na escola deles. Sim, e criará uma grande comoção. Na verdade, aonde quer que ele vá, ele levanta nuvens atrás de si. Gogo disse que, de acordo com suas observações, esse homem é agressivo e arrogante e seus pensamentos não podem ser chamados de honestos. Que ele passe no teste. No entanto, o professor interrompeu a moça porque era uma crença bastante duvidosa. A formação da escada de escalada e não reagiu a ele. E isso prova que não houve momentos duvidosos em suas ações. Além disso, o exame em si é um tipo de competição, portanto, seu ato não merece críticas severas. Desde tempos imemoriais, a escola Qingling tem dado grande importância às qualidades morais dos alunos. O crachá de outro professor respondeu que essa pessoa é insidiosa, magistralmente capaz de provocar e entrar na cabeça das pessoas, e também está pronta para apresentar outras pessoas para seu próprio benefício. Isso não combina com a escola, a fundação, que se baseia nos princípios de honestidade, abertura e nobreza. Portanto, esse jovem precisa ser eliminado. Havia professores que eram a favor e contra. Afinal, esse rapaz ficou em primeiro lugar no exame e até estabeleceu um novo recorde. Seria uma pena eliminar uma pessoa com tais habilidades. Sua escola precisa de uma pessoa que tenha passado nesse teste, confiando totalmente apenas em si mesma, e não para alguns ali. O professor com o distintivo vermelho respondeu que era impossível passar sem competição no caminho para se tornar imortal. É ela que estimula o progresso do aluno, e a escola deles não tem essa ferocidade. A admissão dessa pessoa na escola será, sem dúvida, um ponto de virada para a mudança. Portanto, é necessário que Yi Shen participe da cerimônia de amanhã. Lá será determinada a autenticidade de seus talentos. O professor perguntou à garota se seu mestre havia saído da persiana,
e ela respondeu negativamente. Aparentemente, ela nunca conseguiu lidar com a estagnação e a melhora a longo prazo. Esperamos que ela chegue a tempo para a cerimônia. Ontem à noite, um dos professores estava observando os corpos celestes em uma tentativa de prever o futuro. Em breve, uma reviravolta em grande escala atingirá a escola, mas não se sabe se isso ajudará a resolver a crise de longo prazo ou não. De qualquer forma, todos os picos devem levar a sério a cerimônia de amanhã. Poucos pensaram que se as memórias do Tom Celestial não estivessem erradas. Então Li Shen foi o ponto de virada. Isso é exatamente o que ele traz consigo. Não é bom, mas um desastre. Nesse exato momento, no pico da Fênix, o pavilhão para o refluxo do Elixir, o irmão mentor Lin Xiao entrou na sala. Todos o cumprimentaram e disseram que gostariam de ouvir seus ensinamentos. O homem lhes disse para levantarem o nariz. Não há capela no ensinamento e o caminho do Elixir é ilimitado. Eles devem buscar a verdade sempre que possível. Essa é a única maneira de obter conhecimento e esforços extraordinários. O sistema disse que a loira recriou com sucesso a imagem do personagem, por isso, recebeu um prêmio especial. Ele não esperava isso e nem mesmo sabia que era possível. Até mesmo esse trapaceiro Ishin foi capaz de alcançar o 5º lugar no caminho do Elixir somente depois de limpar todo o mapa da escola King. E ele passou da classificação inicial para a 5ª apenas se exibindo rotineiramente. Portanto, o homem loiro começou a implorar ao sistema que parasse de lhe dar prêmios. Nesse ritmo, chegará o ponto em que o vilão em sua pessoa será capaz de matar Yi Shen e se tornar o próprio personagem principal. Então, o jovem pensou sobre esse resultado por um segundo e achou que não era tão impossível. Kyo então descartou rapidamente a ideia. Ele só quer terminar essa história, ascender e voltar para casa. E se alguém precisar do papel de personagem principal, que o faça. O mais importante agora é roubar o elixir necessário para o episódio de amanhã. Lin Xiao começou a entrar sorrateiramente no local com os elixires, e foi maravilhoso que ninguém o tenha notado. Até agora, tudo se desenvolveu de acordo com o planejado e, até então, tudo se desenvolveu de acordo com o planejado, mas de repente a loira foi saudada. Era Gogo Yushan. Ela estava olhando para ele com expectativa. Lin Xiao disse que toda vez que olhava para ela, lembrava-se de uma expressão. O homem loiro achou que suas habilidades de atuação estavam no limite. Essa cara de vilão está pedindo um gol. Enquanto isso, Gil perguntou que tipo de expressão era aquela. E ele respondeu que o oceano acomoda uma centena de rios e uma alma ampla acomoda muita coisa. Lin Xiao queria que ela o cobrisse com abuso mais cedo e fizesse como está escrito no romance. Gil pensou consigo mesma que esse cara só sabe ser grosseiro e dizer obscenidades dia e noite, e deveria ter muita vergonha do fato de ter o título de discípulo sênior do Pico da Fênix. Entretanto, contrariando todas as expectativas do rapaz, a garota ficou envergonhada e perguntou se ele realmente achava isso. Se compararmos ela com o resto das irmãs mentoras, quem é a mais bonita de todas? Lin Xiao quase explodiu com a reação dela. O que está acontecendo de errado? Por que nem tudo é como no romance? Esse não é o caso. Ele precisa voltar para casa com urgência. De qualquer forma, a trama não deve se desfazer. Não deixe essa irmã falar bobagem. Ele foi até a torre do alquimista para pegar o elixir. E se ela quer saber o motivo, então não tem nada a ver com ela. Com essas palavras, o cara está se entregando. E se Ku Yuzon tem um pingo de inteligência, então ela deveria pelo menos suspeitar de alguma coisa. No entanto, a garota estendeu o elixir na palma da mão e perguntou se ele estava procurando por ele. Isso não estava de acordo com o planejado. A loira não sabia o que fazer nesse caso. Como ela sabia que ele estava procurando por esse elixir em particular? Mas depois de tudo isso, o mais importante agora era tirar o elixir dela. Acontece que ela sabe como ter tato. Lin Xiao se afastou e começou a olhar para esse elixir com uma curiosidade fingida. Ele o usa apenas para lidar com a pessoa mais odiada por ele. Lin Xiao estava agindo de forma dolorosamente antinatural, e essa garota deveria ter pelo menos algumas dúvidas de qualquer maneira. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e a garota ficou feliz pelo fato de seu irmão, mentor, ser tão bonito. Como ela não havia notado isso antes? Que cega ela era! Graças a essas lembranças, Ku Yuzon agora sabe qual é a verdadeira face do irmão mentor e também conhece os eventos que acontecerão no futuro. Lin Xiao deve ficar calmo, porque seu Hong trabalhou duro nesse elixir. Dessa vez, ele nunca errará o tiro. Vale das Mil Flores, Gruta dos Imortais. Na caverna, sob os reflexos da luz, uma garota estava sentada na posição de lótus em um manto branco,
mas de repente ela abriu seus enormes olhos roxos. A escola Qingling está localizada na região leste do continente médio da vasta Shenzhou. As montanhas Qingling incluem 5 picos principais, cujos nomes são Pico da Fênix, Pico das Nuvens Escarlates, Pico Fengmin, Shandan e Mongu. Acima de cada pico há um capítulo que divulga seus ensinamentos. À frente do Pico da Fênix está Xiaolonglin, também conhecida como a melhor cultivadora da região leste. Ela tem um caráter livre e descontraído, tem desejo por álcool e, até certo ponto, expressa traços narcisistas em relação à sua aparência. Ela costuma vagar, deixando as montanhas. Ela tem pouco interesse nos assuntos internos da escola e, na maioria dos casos, ela não leva em conta a opinião das pessoas ao seu redor. Ela é dominadora e intransigente para as pessoas de fora, mas demonstra um cuidado e uma atenção extraordinários com seus alunos. Mesmo que Lin Xiao fosse uma escória sem conhecimento e habilidades, isso não era motivo para que seu Onglin desistisse dele. No entanto, aproveitando-se do fato de que o mestre tinha Xiao, cego pela luxúria, arrancou as meias de seda gelada que pertenciam ao mestre e as escondeu no bolso da calça. No dia seguinte, durante uma luta com Ishin, Sobolik, o animal espiritual do homem de cabelos escuros, puxou-as para a luz. Todos os presentes ficaram completamente chocados e perplexos, e Lin Xiao se cobriu de vergonha. Depois disso, Xiaolonglin prendeu Lin Xiao por 3 anos. Depois disso, Xiaolonglin, vendo Ishin esmagar Lin Xiao repetidas vezes, ficou completamente desapontada com ele e acabou destruindo a raiz do espírito de Lin Xiao com suas próprias mãos, tornando-o um mero mortal. Vale das Mil Flores. Lin Xiao está em uma missão. Sendo um personagem negativo, Lin Xiao realmente não desdenhava as ações básicas. Eu até decidi roubar as meias do mestre que o criou e educou. Após a conclusão dessa cena do enredo, o movimento do vilão Lin Xiao para um final trágico se tornará inevitável. O homem loiro olhou para o quarto do mestre, onde reinava uma bagunça completa. Havia coisas espalhadas pelo chão, jarras viradas. O que seu mestre fazia antes de entrar na fechadura? O jovem entrou furtivamente no quarto, na ponta dos pés, tentando não fazer muito barulho e não tocar em nada. Ele achava que o mestre descobriria a perda de suas meias durante a cerimônia de recepção dos alunos. Você precisa ser o mais cuidadoso possível e não deixar nenhum rastro. De repente, o rapaz virou a cabeça e percebeu que algo estava errado. Para onde foram as meias? Com dúvidas, Lin Xiao perguntou ao sistema se ela tinha certeza de que a história vista com as meias deveria ser hoje. O sistema respondeu que tudo estava correto e que ele precisava concluir essa tarefa. Depois disso, Lin Xiao colocou os óculos em sua cabeça. Essa bagatela não era um obstáculo para ele. O mestre é um grande bebedor. Ela sabia que, depois de entrar na fechadura, o álcool não estaria mais disponível para ela. Portanto, antes de começar, ela provavelmente ficou muito bêbada e depois suou. Eu queria tomar um banho, tirando todas as minhas roupas no processo, começando pelo vestido. Só pode haver uma verdade aqui. As meias que ela tirou por último estão no banheiro. Agora que Lin encontrou as meias, a distância até a final foi reduzida ainda mais. Depois de amanhã, na cerimônia de admissão de alunos na escola Qingling, haverá um belo momento em que o vilão levará um tapa na cara de Yi Shen e arruinará sua reputação. O dia em que ele finalmente voltará para casa está chegando. Quando o homem foi embora, a morena se perguntou quem teria pensado que esse homem realmente viria e roubaria suas meias, exatamente como naquelas lembranças. Parece que o conteúdo das memórias do Tão Celestial é realmente autêntico. Mais tarde, o mestre concedeu a Yi Shen essência sem forma da espada e, a partir desse momento, eles se tornaram um só. Lin Xiao deitou-se no chão, sangrando, e implorou ao mestre que acreditasse nele. Tudo isso estava nas memórias do mestre. Como chegou a esse ponto? Será que ela cometeu um erro em algum lugar? Uma garota simplesmente não conseguia acreditar. Elas, Xiaolonglin, abaixou a cabeça na frente dele. E, além disso, ela também deu lugar à forma de uma espada. Yi Shen. Que tipo de pessoa é ele? Quem realmente é? Que papel ele desempenha em tudo isso? Os eventos estão ganhando força. Como a mestra agora conhece profundamente as causas e consequências do futuro, ela nunca permitirá que essas memórias se tornem realidade. Yi Shen estava caminhando pela floresta quando os outros alunos estavam sussurrando pelas costas dele. Eles não podiam imaginar que esse jovem se tornaria um canalha. Ele passou no teste de uma maneira tão suja. Por isso também se atreve a andar por aqui com um ar tão presunçoso. Foi ele quem puxou um cara para baixo das escadas. Bem,
o atrevido. De repente, um Lin Ziu não muito alegre e não muito feliz apareceu no caminho da morena. Ele viu o quanto Yi Shen era excepcional e moralista, já que era tão arrojado. Por que ele não se juntaria a alguma seita obscura? É improvável que a escola Qingling possa encontrar um lugar para esse modelo de virtude. Yi Shen respondeu mal-humorado que ninguém poderia estar aqui sem pressionar os outros participantes. Que direito tem o irmão mais velho, o mentor, de dizer tais palavras a ele? Todos eles são apenas um bando de covardes. O único canalha mesquinho aqui é Lin Ziu. O espírito do mestre Shi lembrou a morena que esse é o território da loira e que, até que ela se torne discípula de alguém, não vale a pena provocá-la. Lin Ziu se irritou e respondeu que ele podia comer merda do jeito que quisesse, mas tinha que tomar cuidado com suas palavras. Será que ele realmente tem provas das acusações? Olhando para a esquina, a irmã mentora Gogo Yushan percebeu que esses dois realmente colidiram antes da cerimônia. O destino trágico deve ser cortado no rabo. E se pelo menos uma ação dessa criatura for além do escopo, a garota imediatamente quebrará as pernas dele para que ele não chegue à cerimônia. Parado na frente de Lin Ziu, Yi Shen perguntou o que o levou, um discípulo sênior excepcional, a procurar um encontro matinal com ele. Será que ele realmente queria ficar com raiva por ter quebrado seu recorde? Os rapazes que estavam assistindo à briga conspiraram silenciosamente nos bastidores. O primeiro aluno do Pico da Fênix da escola Qingling não podia ser tão mesquinho. Embora, por outro lado, este tenha quebrado seu recorde, a reputação do loiro não caiu tanto. Lin Ziu perguntou zombeteiramente se ele realmente considerava aquela cena de zombaria em que ele quebrou seu recorde como motivo de orgulho. Será que ele realmente achava isso muito legal? Mais de 1000 anos se passaram desde a fundação da escola Qingling, mas, pela primeira vez, ao subir as escadas, alguém se mostrou dessa maneira. Nem no passado nem no futuro, ainda não existe tal pessoa. O homem loiro, então, entregou a Yi Shen uma pedra da memória e lhe disse para fazer dela uma herança de família a fim de perpetuar sua aparência nobre para os futuros descendentes. Yi Shen ficou muito irritado com isso. El percebeu que, ao usar o brilho da espada contra o irmão do mentor, Yi Shen estava desrespeitando o ancião. Só que o problema é que o irmão mentor o provocou primeiro, então será difícil interferir. De repente, a mão de outra pessoa caiu sobre o ombro nu da garota e ela ficou muito assustada. Virando-se, a loira notou que Ziyou estava se mexendo. Ela disse que estava aqui o tempo todo e que Ziyou não tinha perdido a presença de espírito em um momento perigoso. Isso é bastante inesperado. O Wilson não conseguiu descobrir quando o mestre conseguiu sair do obturador. E eu queria lhe fazer muitas perguntas, mas a morena apenas pediu que ela ficasse quieta e observasse melhor o confronto entre os rapazes. Li Shen disse que o homem loiro só consegue mostrar sua coragem em palavras. Na verdade, ele é apenas um boneco com uma reputação inflada. E se as entranhas não forem finas, eles poderão determinar agora mesmo quem é o melhor. Lin Ziu respondeu que estava planejando finalmente baixá-lo amanhã à noite e queria obtê-lo com antecedência. Lin nunca havia atendido a esse tipo de pedido antes. O moreno estava cansado de ouvir tudo isso e pediu ao oponente que o poupasse dessa conversa desnecessária. Se ele está tão ansioso para falar com a língua, então que se prepare para o fato de que não fará cerimônia com ele. Ku Yuzon percebeu que isso era ruim. O irmão mentor simplesmente cava sua própria sepultura. E se ele for derrotado depois de tantas provocações, ele se tornará motivo de piada para todos. O mestre que estava atrás dela se certificou de que o loiro ainda precisava quebrar suas pernas. Lin Ziu disse com um sorriso predatório que, para que ninguém pensasse que ele estava infringindo a morena, ele lhe daria a oportunidade de atacar primeiro. Yi Shen não conseguia entender por que esse bastardo estava provocando tão audaciosamente na frente de todo. É possível que ele esteja escondendo um as na manga? A loira está incentivando-o a atacar primeiro. Então o que acontecerá se ele fizer isso? Talvez então ele seja privado do direito de entrar na escola. Isso significa que esse bastardo planejou tudo originalmente? Que planeta vil é esse? Lin Ziu ficou esperando que o cara atacasse primeiro. Ele hesita, mas então você não vai desejar nada. A escala de raiva da loira estava apenas na marca vermelha ardente. O moreno está inativo, mesmo que o irmão mentor esteja parado na frente dele. Será que ele realmente ainda precisa de instruções dele? Aqui Yi Shen deixou escapar que não deveria pensar que não havia revelado suas maquinações. As garotas da esquina não entendiam que tipo de maquinações uma loira poderia ter. Lin Ziu agiu como se estivesse intimidando Yi Shen. Ele sabe como acabar com todo o clima para uma briga. Ele acabou de falar alto aqui e agora se comporta como uma garota indecisa. Quem diria que Yi Shen se tornaria um lixo tão covarde? De repente,
O homem loiro fingiu ter percebido que a morena não diga que ele já se molhou de medo, e agora ele tem medo de que, ao menor movimento, tudo seja revelado. Ele realmente intimidou a morena. E Shen pegou sua espada longa e a apontou para seu mentor. Um guerreiro prefere morrer a aceitar a humilhação. O espírito de mestre disse ao rapaz para não continuar com sua raiva. Precisamos pensar em nosso destino futuro. Mas depois de ficar ali por um tempo com a espada levantada, Shen simplesmente se virou e foi embora. Ele finalmente disse que certamente chegaria o dia em que a loira se arrependeria de ter incorrido em sua ira. Lin Ziu respondeu que ficaria ansioso por isso. Qiu Youzon exalou com grande alívio. Era perigoso e ela tem medo até de imaginar o que aconteceria se esse golpe tivesse caído sobre seu irmão mentor. A garota se virou na direção de seu mestre e perguntou por que o irmão mentor estava se comportando de forma tão presunçosa. A morena cruzou os braços sobre o peito e respondeu confusa que, pela primeira vez em sua vida, viu Linier demonstrar tanta confiança e fortaleza. Se ele não tivesse problemas com seu potencial inato, certamente se tornaria um dragão entre as pessoas. Enquanto isso, a loira recebeu do sistema os parabéns por ter concluído a tarefa. Ele percebeu, com um pânico furioso, que quase havia morrido recentemente. A cena original não terminou depois que ele jogou a pedra da memória no chão? Lin não podia imaginar que Shen perderia a paciência daquela maneira. Ainda bem que suas habilidades de atuação não o decepcionaram. Caso contrário, tudo teria ido por água abaixo. Lin Ziu pisou na mão de Shen, que estava deitado na grama, e disse que ele ainda não havia entrado na escola. Então, quem ele pensa que é? Como ele se atreve a competir nessas terras? Mas, de repente, o homem loiro correu para o lado e colocou os punhos para frente, perguntando quem estava aqui. Havia apenas uma floresta nas laterais, o que era perturbador, mas sua irmã mentora estava na frente dele e disse que suas ações já haviam ultrapassado todos os limites. Ela disse que, mais cedo ou mais tarde, Shen ainda entraria na escola Qingling. Então, como ele, o futuro sênior dos discípulos do Pico da Fênix, poderia zombar de seu colega de classe dessa maneira. Mas a loira se lembrou de que, no romance, Shen era a única pessoa por quem a irmã fria mentora Shu Yuevei tinha um gosto especial. Muito provavelmente, essa cena ocorrerá sem problemas. Yina e a irmã mentora Shu estavam sentados juntos, e Lin não entendia por que eles se encontraram tão rapidamente. Shen ficou na frente da garota com os braços cruzados e ouviu a irmã mentora Shu tocar um instrumento musical. Altas montanhas e águas correntes. Até mesmo os conhecedores acham essa melodia difícil. A irmã mentora é realmente boa em lidar com parentes. A escola Qingling é uma residência paradisíaca, repleta de pessoas bonitas. Até mesmo uma caminhada casual deu ao rapaz a oportunidade de conhecer uma beleza incomparável. O moreno tem certeza de que a melodia tocada pela garota permitirá que sua arte com a espada alcance certas alturas. Essa jovem deve se preparar para ser encantada. Observando tudo isso de lado, Lin Ziu deu um suspiro de alívio. Ele percebeu que a conexão com a cena da história ainda não havia se perdido. Agora ele só precisa esperar que Shen comece a melhorar. Então, a loira fará um ataque surpresa. Depois levará uma surra das mãos da Bela e a tarefa de hoje será concluída com segurança. De repente, Shen começou a tossir muito sangue. Ling não conseguia entender o que estava acontecendo porque não havia nada disso na trama. O espírito do mestre Shi apareceu ali mesmo e disse a seu discípulo que há intenções assassinas escondidas nos sons dos parentes dessa garota. Ouvindo de perto, eles podem danificar as entranhas. A morena ouviu tudo isso com os olhos arregalados. Como isso é possível? A irmã mentora Shu finalmente se manifestou e disse que ninguém se atreve a incomodá-la quando ela pratica o Qin. Ela depositou suas esperanças nos sentimentos de tato do rapaz, mas, aparentemente, isso foi um grande erro. Shen cruzou as mãos à sua frente, apesar do sangue que escorria de seu nariz. Respondeu que não era sua intenção perturbá-la. Portanto, ele se desculpa muito por isso. A garota respondeu que a cerimônia de admissão de alunos na escola Qingling aconteceria apenas amanhã, e que não era verdade que ele poderia entrar lá. Não é muito cedo para ele chamá-la de irmã mentora? Lin Ziu percebeu que seus assuntos eram muito ruins. Ele não conseguia encontrar um lugar para si mesmo por causa da ansiedade. Como ele pode agora interpretar a trama quando ocorre um conflito entre os personagens principais? As primeiras impressões são especialmente importantes, então Lin deve ajudar Shen a restaurar sua reputação aos olhos dela. Portanto, Lin Ziu se aproximou dele sem cerimônia e perguntou com um ar importante quem estava incomodando sua irmã mentora Shu. E então ele fez uma cara de surpresa,
como se estivesse vendo a morena pela primeira vez. Ele não se atreveu a se juntar com a loira na batalha, e agora ele mudou para as meninas. Aparentemente, ele não muda a si mesmo. Li Shen não podia acreditar que Lin estava aqui novamente. O cara estava firmemente convencido de que ele o havia colocado contra a garota. Lin Ziu perguntou o que viria a seguir nesse caso. Afinal, foi ele quem perturbou a irmã mentora durante sua prática. Mas ele veio aqui apenas para punir o libertino arrogante, e não para retirar contas pessoais com ele. E Shen estava firmemente convencido de que isso era um completo absurdo e uma mentira, escondendo-se atrás do status de um estudante sênior. Lin Ziu repetidamente cometeu atos baixos e desavergonhados, e portanto, a morena está enojada com seu vira-lata. Sua falta de escrúpulos é digna do desprezo de todos os defensores do caminho correto. Além disso, hoje o loiro seduziu a irmã de seu mentor ingênuo com seus encantos, levando-a a um ato malicioso, e é simplesmente ultrajante se as pessoas continuarem a tolerar sua natureza vil. Então, no futuro, isso certamente se transformará em um grande desastre. Lin Ziu apenas riu com isso. Parece que esse garoto já está se encorajando. E Shen perguntou o que ele faria com ele. De repente, a irmã mentora Shu interveio na disputa e perguntou se esse sujeito atrevido se atreve a ser rude com o irmão mentor mais velho. Ela acenou com a mão e os dois rapazes voaram em direções diferentes. Para onde? Deitada na grama, Jin Ziou pensou que esse era o fim. Porque a trama se desviou para outra direção novamente. Ele precisa descobrir imediatamente como salvar a situação. Enquanto isso, Yi Shen estava gritando que, aparentemente, esses dois são um só. Bem, não importa, eles olharão para ele novamente. Afinal, Lin Ziu estava muito cansado, mas, de qualquer forma, ele ainda estava fazendo a cena. Para não complicar ainda mais a situação, precisamos sair daqui o mais rápido possível. Saltando do chão, Lin Ziu gritou para a morena em fuga que ele era apenas um bastardo mesquinho que ousava usar explosivos. Com certeza ele relatará isso a todos os mestres. Enquanto isso, a irmã mentora Shu voltou ao seu assento e quase chorou de frustração. Como isso pôde acontecer? Ela só queria defender seu irmão mentor, mas, no final, pelo contrário, ela o prejudicou. Uma multidão de camponeses se reuniu na clareira, xingando a pobre Zibelina. Ele estava muito chateado. O pobre garoto estava chorando enquanto era repreendido. Havia uma pilha enorme de melancias estragadas ao lado dele, e os homens estavam descontentes por ele tê-las comido. Graças ao artefato que o venerável imortal lhes deu, eles ainda conseguiram pegar esse canalha. Portanto, você precisa moê-lo até virar pó. Mas, de repente, o próprio Li Shen veio em socorro de seu animal espiritual. Ele se sentou na frente do amigo peludo e pediu desculpas por ter se atrasado. O camponês que estava atrás perguntou, em dúvida, se ele era o mestre desse mal, e Li Shen pediu desculpas, mas depois matou o homem. Ele me disse que não era santo, e todos os outros pediram misericórdia. O moreno simplesmente odeia quando seus amigos e entes queridos começam a ser prejudicados. Era o meio da noite lá fora. Deitado na cama, Lin Ziovan estava xingando o cara. Que hipócrita ele é, esse protagonista. O fato de seu animal ter estragado a colheita de outra pessoa é normal, mas o fato de as pessoas expressarem sua insatisfação não é. Sim, esse cara está acabado. Se descartarmos o destino do personagem principal e os sinos e assobios de trapaça que ficam azuis no kit, então, em seu mundo, ninguém aceitaria um grumete tão maluco para trabalhar na fábrica. Imagine só, suas irmãs, mentores e mestre decidirão se juntar a um harém para uma pessoa assim. Então o loiro se virou e disse que não se importava. Ele não deveria se importar com essas questões. É apenas o mundo da novela. E assim que as cenas da trama terminarem, ele sairá imediatamente. Visitar é bom, mas em casa é melhor. Como no original, o personagem principal parou para passar a noite em uma pousada no sopé das montanhas, e amanhã ele virá para cá e participará da cerimônia de recepção dos alunos. Portanto, Lin Ziu também deve ir para a cama cedo, porque amanhã ele ainda terá que receber de Yi Shen. De repente, o sistema informou que o portador havia reproduzido seu personagem com sucesso, e foi por isso que ele recebeu a recompensa. Lin pulou da cama e decidiu que, antes de ir para a cama, deveria dar uma olhada nas irmãs mentoras. O que ele pode fazer? É tudo para combinar com seu caráter. Bateram na porta do homem loiro. Era a irmã mentora de Shu, que perguntou se ele estava acordado. Lin se perguntou o que poderia tê-la trazido aqui no meio da noite. O portador do coração dos parentes e do espírito da espada entrou em suas portas, compreendendo profundamente o caminho dessas duas ferramentas. No original,
Mesmo quando Lin Xiu perdeu tudo e foi aprisionada pelo personagem principal na Zona Proibida, ela é dona de um caráter suave e gentil, e também é tão limpa quanto uma folha de papel. Quando as outras duas irmãs mentoras só sonhavam em matá-lo, Xu Yewei foi a única que ainda pediu clemência. Quando Yi Shen desonrar a loira, então, aos olhos dessa garota, ele deixará de ser o irmão mais velho mentor que ela tanto exalta. E essa seria a última vez que ela o olharia dessa forma. Com seu rosto triste, Lin Xiu rapidamente fez uma cara de zombaria e cumprimentou a garota como se não se vissem há muito tempo. Ele precisa manter a imagem de vilão. Ele chamou a garota para examiná-la. Ao ver o rosto de uma completa pervertida, ele não teria sido capaz de resistir a bater nela. Deve-se ter em mente que, nos aspectos de técnicas de temperamento e movimento, ela já superou a loira há muito tempo e, muito provavelmente, como da última vez, ela escapará do toque dele a tempo. Mas, ao contrário de todas as expectativas, a garota se aproximou ainda mais dele, o que lhe pareceu muito suspeito. O que aconteceu com o caráter dessa garota? Uma a uma, as irmãs começam a se comportar de forma contrária à trama. E como ele conclui sua jornada? O sistema informou que o risco de perder um personagem foi detectado e Lin Xiu pediu desculpas mentalmente à garota, porque tudo isso foi apenas para o bem da tarefa. Ele é um irmão mais velho, vulgar e luxurioso, e já que a própria felicidade chegou ao limiar, por que desistir dela? O caráter da irmã do mentor pode ter se deteriorado, mas ele não permitirá que a mesma coisa aconteça com ele. A garota perguntou ao loiro se ele poderia ajudá-la com um problema, mas ele caiu de repente. O nariz de Lin Xiu sangrou. Ele colocou a mão sobre o nariz e respondeu com uma voz anasalada que estava tudo bem. Afinal de contas, somente um vilão ousaria tocar na esposa do personagem principal, pois ele seria imediatamente dominado pelo castigo celestial. Mas a garota levantou a cabeça dele no colo e disse que era óbvio que ele não estava bem porque estava sangrando. E então a loira percebeu que, se o personagem principal tomar a iniciativa, nada acontecerá a ele. Então, o homem loiro se sentou, confortando o sangue com a mão, e se lembrou de que ela havia pedido algum tipo de ajuda ali. Xu disse que ontem, enquanto praticava a técnica dos sons celestiais, ela acidentalmente danificou uma corda. Amanhã, ela queria descer das montanhas e visitar a cidade para encontrar um mestre de fundição de artefatos que pudesse consertá-lo. Xu não está muito familiarizada com o ambiente urbano e, portanto, queria pedir ao irmão mentor para ir com ela. Lin Xiu percebeu que não havia esse momento no livro. Ele fez uma cara muito séria e lembrou à menina que amanhã haverá uma cerimônia para a admissão de alunos na escola. Ele é o discípulo sênior do Pico da Fênix. Segundo todas as regras, deve estar presente. Será que ela realmente se esqueceu disso? A garota tinha lágrimas nos olhos e puxou as roupas dele, esperando que ele tivesse misericórdia e a ajudasse com seu pedido. Será que ele não pode abrir uma exceção para ela? No chuveiro, a loira mal conseguia se segurar. Bem, quem poderia suportar aquele olhar? Mas, na verdade, ele apenas bateu as portas na frente dela. Afinal de contas, a hora está longe de chegar e é melhor ela ir para a cama o mais rápido possível. E não deixe que ele tente se atrasar para a aula de amanhã. Do outro lado da porta, o cara não entendia que tipo de bobagem estava acontecendo com ele. Amanhã, ele ainda terá que se certificar de que o personagem principal, Yi Shen, pisoteie seu rosto na terra. E mesmo que ele não consiga suportar, você precisa se segurar. O caráter da terceira irmã mentora também foi por água abaixo. Além disso, esse pequeno episódio com o concerto de parentes nunca foi mencionado no original. Entretanto, a corda do King of a Thousand Theatres realmente quebrou. Xu valoriza esse instrumento como a menina dos seus olhos, porque ele foi deixado para ela por sua mãe. Como foi possível que ele tenha se quebrado? Alguém do lado de fora da porta perguntou se ele estava dormindo. Lin só imediatamente ficou com os olhos como pires. Uai Zen, por que todos estão tão ansiosos para encontrá-lo esta noite? A loira abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo. O rapaz informou que a mestra havia saído da persiana e ordenado que Lin Xiu a encontrasse imediatamente na rocha da donzela celestial. Lin Xiu não entendia o que diabos estava acontecendo. Esse episódio também não estava no original. Tudo está dando errado. Mas, ainda assim,
Você precisa ir e descobrir o que está acontecendo lá. Wai Wai sempre pensou que nada era mais importante para ela do que os parentes nesta vida. E assim foi até o dia em que os eventos do futuro apareceram em sua mente. Ela percebeu que a única pessoa que realmente desejava o seu bem era apenas o irmão mentor Lin Zio. Foi por isso que YY fugiu de Qin em uma tentativa de se afastar do perigo. De acordo com o cenário, amanhã aquele demônio chamado Ishin aparecerá em sua porta e, como a fuga falhou, só resta tomar a iniciativa. Amanhã, a garota nunca deixaria Ishin privar Lin Zio de um bom nome. Lin Zio já escalou o pico da Fênix, a rocha da donzela celestial. Ele cumprimentou o mestre dobrando as mãos em um gesto especial, mas havia apenas silêncio ao redor e uma luz quente estava acesa no prédio em frente. O loiro estava visivelmente nervoso porque esse silêncio o lembrava da calmaria antes da tempestade. O rapaz estava se perguntando por que o mestre precisava chamá-lo. E mesmo tão tarde da noite, de repente, as vozes suaves do mestre e de outra garota, que aparentemente tomavam banho junto, foram ouvidas no quarto. Lin Zio se perguntou se o mestre sabia que ele havia chegado. Então, a mestra ainda mostrou sinais de presença e disse que estava feliz por ele ter finalmente chegado. Então, eu o chamei para entrar o mais rápido possível. Lin Zio sentiu o cheiro forte de álcool. Será que o mestre estava preparando uma bebedeira? Lin Zio continuou parado e o mestre perguntou por que ele estava amassado. Será que ele desobedeceria às ordens do mestre? Se ele continuar se atrasando, o mestre ficará muito bravo. Lin Zio pediu desculpas pelo incômodo. Ele ficou muito surpreso e irritado com o fato de o mestre ter 200 anos de idade. E ela se comportou como uma criança caprichosa. Embora pareça que a garota esteja de bom humor, o que significa que o fato do roubo de suas meias não foi revelado. Então, no segundo seguinte, Lin Zio olhou para dentro e disse olá. A mestre Onglin estava sentada em um roupão e o chamava com o dedo. Há quanto tempo ela não o via? Então a morena o chamou para se sentar ao lado dela para que pudesse examiná-lo adequadamente. O rapaz não entendia se ela estava tão bêbada a ponto de ficar louca. Quando o jovem estava a alguns centímetros de distância da mestra, ela começou a tocá-lo e apalpá-lo, o que não agradou muito a Lin Zio. Amanhã, ele terá que se envergonhar e ser ferido por Ishin. Mas se a oscilação do mestre continuar a diminuir, então amanhã ele não terá que esperar. O relacionamento entre professor e aluno se romperá para sempre. Enquanto isso, o mestre Zio disse estupidamente que ela não o via há apenas 3 meses, e de repente, ele superou o fato de estar lançando as bases. E não apenas isso. Com seu potencial inato e a raiz do espírito, houve uma mudança. Lin Zio percebeu que nada poderia ser escondido dos olhos da primeira beldade do mundo do cultivo. Um pouco nervoso, Lin Zio disse que um encontro fatídico havia ocorrido com o discípulo. Portanto, ele realmente espera que o mestre o perdoe, porque ele não pode revelar a identidade desse discípulo. A morena sorriu e respondeu que isso era uma coisa incrível, mas que ainda estava na ordem das coisas. Afinal de contas, também se trata de seu discípulo, então é natural que o tão celestial o abençoe. Isso surpreendeu completamente a loira, mas em voz alta ele apenas concordou com suas palavras. O jovem percebeu que a mestra não estava pensando com clareza no momento por causa de todo o álcool que havia ingerido. Então ele teve uma grande oportunidade de enganá-la. Quem imaginaria que esse encontro seria tão bom para ele? E até melhor. Enquanto isso, a garota perguntou se ele já havia conhecido o herdeiro do principado. A loira terminou com uma cara de surpresa. Como ela descobriu sobre Ishin antes do que deveria? Mas a garota estava tão bêbada que não entendia a essência do que estava acontecendo. E ela não tinha forças para explicar tudo a ele. Então disse que não tinha importância alguma. Ela não quer falar sobre aquele cara nojento no momento. Então a garota sorriu vorazmente e convidou seu aluno a fazer algo mais interessante. O mestre imperfeito Onglin chegou muito perto de Lin Zio. Ele se afastou dela como se estivesse escaldado. O que ela está fazendo agora? No momento seguinte, Lin Zio caiu em um ambiente rústico muito estranho e leve, que se assemelhava a um redemoinho. E então Lin Zio se viu na encosta da donzela celestial. Relâmpagos brilhantes ribombavam no céu, e ele foi instruído a se apressar e lutar com o mestre da espada. Ele está no auge do espírito primordial e já está a meio passo da deificação. Além disso, não há ninguém na escola Qinglin melhor do que ele no que diz respeito à arte da esgrima. O jovem estava prestes a recusar essa oferta, mas um clarão brilhante o cegou por um momento e, mais tarde,
uma espada apareceu para ele. Era uma pressão de espada aterrorizante e sem limites. Essa é uma habilidade especial de espadachim ativada apenas por sua pura aspiração à espada. Uma técnica incrivelmente simples, mas ao mesmo tempo rápida e intransigente. Lin Xia ficou furioso quando percebeu que essa mulher iria usar as correntes de aspirações da espada para absorver sua vida e alimentá-la com seu espírito de espada. Ele é o vilão Lin Ziu, e se a morte o aguardar, será apenas por suas próprias mãos. Portanto, no momento seguinte, o cara chamado de espada no estágio pré-celestial apareceu. Espada espiritual, e minha mestra disse ao seu adorável discípulo que ele vivia nas montanhas há muito tempo, mas era a primeira vez que ela via alguém controlar uma espada com tanta consciência. A loira percebeu que o volume do brilho da espada é bastante tolerável. As aspirações da espada são bastante fracas, e, no entanto, as perspectivas eram promissoras. A mestre Xiaolonglin sorriu com aprovação e disse que hoje ela o ensinaria a controlar essa espada e ficaria feliz em ajudá-lo a superar uma certa distância. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.